our books and go down and find out. Vamos, você e eu tomar nossos livros e descermos e descobrirmos. There wasn't no reason with him. Não havia razoamento nele. He wasn't presuming it was the Messiah. He knew it was. Ele não estava presumindo que era o Messias. Ele sabia que era. He knew it was. Ele tinha certeza que era. So Nathaniel, being a good scholar, when he walked up there in the face of Jesus, and Jesus said, "Behold an Israelite, in whom there's no guile." Então Natanael, sendo bom estudante, quando ele se aproximou ali diante da face de Jesus, e Jesus disse: Eis um israelita no qual não há nenhuma culpa. Presuming was done. Sua suposição estava feita. He said, "Rabbi, when did you know me?" Ele disse: Rabi, quando tu me conheceste? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree." Ele disse: antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore. Boa noite com Jesus, amém? Vamos iniciar mais um culto pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças nessa noite. Querido Deus e eterno Pai celestial, estamos aqui mais uma vez na Tua casa para Te adorar, para adorar o Teu santo nome, Senhor, para cercar a santa mesa, ó Pai. Coloque cada irmão no espírito de tomar sua ceia, no espírito de louvar o Teu nome e prepara os nossos ouvidos para a Tua santa palavra. Amém. Madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer do sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dos varões com roupa resplandecentes anuncia que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando à tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, se esquecendo que ele havia
dia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente, a minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e aos meus pés que eu sou o mesmo, e te proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Graças a Deus, amém? Vamos louvar mais um hino ao Senhor. Meus pecados levou, todos louvando, amém? Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda é digno e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com estes meus crimes lavou todos. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou onde o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos orar em favor dos pedidos de oração. Se você também tem um pedido, deseja fazer conhecido a Deus, levante a sua mão, uma das suas mãos como um sinal. Você também há de ser lembrado em oração. A irmã Érica, ela pede oração em seu favor. Ore também em favor de Giovanni, em favor do nosso encontro regional também. Amado Deus e Pai celestial, bom é estar na Tua presença, Senhor. Como disse, ó Pai, o salmista,
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que ambiente, ó Pai, maravilhoso para um cristão está, ó Pai. Eu digo de todo o meu coração e com toda a sinceridade, o melhor lugar que um cristão poderia estar é na tua casa, ó Pai. É rodeado de irmãos que intercedem um pelo outro, ó Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Venha de encontro, ó Pai, às nossas necessidades, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Nós queremos, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo, ó Deus. O profeta disse: você tem que sentir o Espírito Santo assim como você sente a sua roupa no seu corpo. Que nós possamos, ó Pai, ter esse sentimento, ó Deus, de querer mais e mais de Ti, de querer mais e mais da Tua palavra, Senhor. É por isso que aqui nós estamos, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai. Hoje, ó Pai, se trata de um culto de Santa Ceia. O profeta disse: cada culto de Santa Ceia que você participa é uma oportunidade que Deus está te dando de você começar tudo de novo, de você zerar a sua quilometragem e dizer: a partir de hoje eu quero ser um novo cristão. Eu quero ser uma nova cristã. Que nós possamos, ó Pai, ter esse desejo em nossos corações de melhorar, de ser uma melhor cristã para Ti, Senhor, porque os tempos que nós vivemos exige isso, Senhor, de sermos melhores cristãos. Venha de encontro, ó Pai, a cada mão levantada nessa noite, a cada pedido que está sendo feito, ó Pai. Tu podes todas as coisas. Se houver, ó Pai, enfermos no nosso meio, que o Senhor possa curar, ó Pai. A Tua palavra diz: colocareis a mão sobre o enfermo e ele será curado. Creia na sua cura, creia na sua libertação. Deus ouve as nossas orações. Eu tenho a rica certeza disso, ó Pai. Não simplesmente na oração do irmão Eduardo, mas creia em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. And the only hope that you have after your doctor's done all he can do, E a única esperança que vocês têm depois de seu médico fazer tudo o que pôde, you're just as scared to reach out and trust him. você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Don't be scared. Não tenha medo. Take his word. Tome a palavra dele. Stand right out there. It's God's provided way for you. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. God sent you here tonight for that purpose. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. He never sent you here tonight for me to pray for you. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. He sent you here tonight to accept his provided way. Jesus Christ, the atoning sacrifice for sin and sickness. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido. Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Hope you get it. Eu espero que você compreenda isto. Notice, they cried for deliverance. Observe, eles clamaram por libertação. God sent them deliverance. Deus lhes enviou libertação. They had to wait 40 years again to receive it. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. In the wilderness, God promised to supply everything they had need of. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitassem. They got out of bread. Eles ficaram sem pão. And the same Jehovah Jireh, God will provide the sacrifice to Abraham. E o mesmo Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício para Abraão. 400 years later was still Jehovah Jireh to provide everything that his children had need of. 400 anos depois continuava sendo Jeová Jireh para prover tudo que seus filhos necessitassem. Here it is. I want it to go way deep on the left side under the fifth rib. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo, sob a quinta costela. Listen, he's still Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. Ouçam, ele ainda é Jeová Jireh, o sacrifício provido pelo Senhor. Accept it. Aceite-o. Don't just try to reason it out. Não tente arrazoar. Don't try to reason. You can't reason. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. God's ways are past finding out. Os caminhos de Deus são indecifráveis. You don't reason God. You don't know him by knowledge. Não se arrazoa com Deus. Não se o conhece através de sabedoria. You don't know him by education. Não se o conhece através de cultura. You know him by one thing only, faith. Você o conhece através de uma única coisa, fé. You can't. Não se pode arrazoar. It's unreasonable to believe that you can reason it out. É irracional crer que você poderia arrazoar. You can't. You just have to accept it. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Notice again in this great tremendous time, Observe novamente esse grande, tremendo tempo. they run out of bread. What are they going to do? Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? If God told them they was going to the promised land, it's up to God to take care of them till they get there. Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. And the very Jehovah Jireh was right with them. E o próprio Jeová Jireh
estava exatamente com eles. And then when they run out of bread, Jehovah Jireh provided a way of bread. E então, quando ficaram sem pão, Jeová Jiré proveu um tipo de pão. All the way through the wilderness, manna rained out of heaven. Por todo o caminho, pelo deserto, o maná caiu do céu. They run out of water. Eles ficaram sem água. What's the use of worrying? Para que preocuparem-se? Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice, was right with them. Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor estava bem com eles. And he smote the rock, E ele feriu a rocha. and they spake to it from then on, and waters come abundantly. E eles falaram com ela. Dali em diante as águas saíram com abundância. Water all their cattle, thousands of gallons per second, pouring out of a rock in a dry desert. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Unreasonable, isn't it? Irracional, não é? But God provided. Mas Deus proveu. You don't reason how he does do it, he just does it because he said he would. Não se questiona como ele faz. Ele apenas faz porque ele disse que faria. How could a patient laying dying with cancer, the best of doctors says that there's no hope at all? How could they get well? Como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança, como poderia ficar bom? It's unreasonable, but he's Jehovah Jireh. É irracional, mas ele é Jeová Jiré, The Lord's provided sacrifice. o sacrifício provido pelo Senhor. How beautiful. Que lindo! One day they got sickness in the camp. Um dia eles ficaram doentes no acampamento. They had probably no medicine treatment. Eles não tinham provavelmente nenhum médico e tratamentos. What was Moses out there with all that group of people? About 2 million of them, old and young and sick and all. O que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens, enfermos e todos. When they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. Quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. But now notice, when they were out there and they sinned and snakes began to bite them, there was nothing they could do. Mas agora, observe, quando eles estavam lá e pecaram e serpentes começaram a picar-lhes, não havia nada que pudessem fazer. And God, and while Moses speaking to him, provided an atonement. E Deus, enquanto ele, Moisés, falava com ele, uma expiação foi provida. Told Moses, go get a piece of brass. Disse a Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, Make a serpent out of it and put it on a pole, and it'll come to pass, whosoever shall look upon this serpent will be made well. faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Beautiful type again. Lindo tipo novamente. The brass, the serpent itself spake of sin already judged. O bronze, a serpente, ela mesma falava do pecado já julgado. Eden, when God pronounced the judgment upon the serpent, it was already judged. Éden, quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. The brass speaks of divine judgment on the brazen altar where the beast's bodies were burnt. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados. After the blood was taken, Depois do sangue ser tirado, every 9 o'clock at morning, 12 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, gallons of blood was thrown on this altar over the bodies of the dead beasts. Black smoke rose up. toda
9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados nesse altar, sobre os corpos das bestas mortas, uma fumaça preta subia. Every Jew in Palestine fell to his feet, his hands towards heaven. Cada judeu na Palestina caía aos seus pés e suas mãos em direção ao céu. And as that smoke ascended up, his prayers went with it. E enquanto aquela fumaça acendia, suas orações iam com ela. All right. Correto. Divine judgment. The body's burnt on a brass altar. Julgamento divino, os corpos queimando no altar de bronze. Just like in Israel, when Ahab had caused Israel to sin, and Elijah went out to look at the skies. Exatamente como em Israel, quando Acabe fez com que Israel pecasse. E Elias saiu para olhar para os céus. 3 years and 6 months, no rain. 3 anos e 6 meses sem chuva. He said it looks like brass. Divine judgment. Ele disse, está semelhante ao bronze, julgamento divino. In Revelations, when they seen Jesus in Revelations 1, Vamos colocar de pé. São Lucas, capítulo 24, verso 13 ao seguir. São Lucas 24. No caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse, que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Eu não anunciei após a leitura, a irmã Eliane canta. Senhor Deus, mais uma vez, nós inclinamos nossas cabeças, te agradecendo, ó Deus, por esta palavra. Já lemos tantas e tantas vezes, já ouvimos tantas sobre ela, mas pedimos que o Senhor venha vivificar em nosso coração nessa noite. Venha, Deus, abençoar
continuar abençoando, que nós somos abençoados. Por isso estamos aqui, neste momento solene, para cercarmos a mesa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, vamos ouvir o hino. Quem ver o homem de Deus fala das coisas do amor, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou, enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou. Faz calar no próprio peito as dores que já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também, mas virá o consolo, pois o noivo breve já vem. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar. Embora muitos desejem ver o homem de Deus se calar, mas o homem de Deus foi ungido para a mensagem pregar. É a mensagem da graça que a noiva ao céu levará. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também, mas virá o consolo, pois o noivo breve já vem. Homem de Deus, chora também, mas virá o consolo, pois o noivo breve já vem. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Eliane. Nós paramos na mensagem abandonando tudo. Nós vamos ter poucos parágrafos na mensagem. A prova da sua ressurreição. Mas nessa mensagem nós paramos para o 37, logo no 46. Ele faz menção do jovem rico que chegou para ele e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Agora veja a pergunta. Ele era um homem que Jesus chamou ele de mancebo, né? O jovem rico é um, né? Certo? Diferente dos dois, né? Mas foi o mancebo, que Jesus olhou isso, um mancebo de qualidade. E tinha feito tudo, tinha guardado tudo. Mas tinha dentro dele algo que faltava, porque ele chegou: o que eu fareis para herdar a vida eterna? E logo depois ele também teve uma experiência de muito marcante. Havia um jovem rico que veio correndo até ele e disse: bom mestre, o que eu poderia fazer para herdar a vida eterna? O que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? O que nós vamos fazer? Damos conta de fazer alguma coisa?
se não for a misericórdia de Deus, Ele nos escolheu e nos colocou para quê? Para obedecer a sua palavra. E somente Ele pode dar graça para nós obedecer. Agora, que ter. Nós temos que ter esse desejo dentro de nós, de obedecer. Se nós não temos esse desejo, então prova que ele não está em nós. Ou prova que nós não fomos chamados. Tem que ter algo dentro de nós, né? Tem que ter um fundo clamando. Se é um fundo clamando, há um fundo para responder, né? E ele disse, guarda os mandamentos. Quem sabe ele foi lá nas alturas, né? E o jovem disse, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, ou desde a minha juventude. Ou quais os mandamentos? E ele lhe disse, quais era? E ele disse, eu fiz isso. Tinha guardado os mandamentos, mas sentia que faltava algo. E logo na frente, o profeta diz que Jesus olhou para aquele jovem e ele amou ele. E ele disse, mas uma coisa me falta. Se você quer a vida eterna, seja perfeito. Jesus diz, sede perfeito, como vosso Pai Celestial está nos céus, é perfeito. Perfeição. Não tem arranhão. E agora? Damos contas de ser perfeito? Mas nós cremos num que é perfeito. Aquele que começou a boa obra, ele vai nos aperfeiçoar. Mas tem que ter um pouquinho de esforço nosso também, né? De querer. Ele já deu para nós sua palavra. Somos perfeitos em nossas almas. Às vezes temos arranhões na carne, né? No lado de fora, mas nossa alma não. Agora vejam, aquele jovem foi convidado a abandonar tudo. Mas ele se recusou a fazê-lo. Para entrar na vida eterna, você tem que abandonar tudo. Nós sabemos que está errado, mas não abandonamos. Mas é riqueza? Não, é muita coisa além de riqueza. Irmão Brana, como vencer o mau gênio? Orando, jejuando, cultuando. Para vencer. E às vezes nós não abandonamos o mau gênio. Cultuamos, dizimamos, ofertamos, mas abandona algo que está estorvando ainda chegar à perfeição. Abandonar moda, maus pensamentos, é tudo. Nem só de pão verá o homem, é de toda a palavra. Se Jesus te salvou, Ele te salvou completo, não é pela metade. Abandonar tudo. Agora veja, aquele jovem foi convidado a abandonar tudo, mas ele se recusou a fazê-lo. E às vezes, se nós concentramos em prosperidades e riqueza e assim por diante, teremos sucesso. Mas este jovem era um jovem bem-sucedido e ainda não tinha vida eterna. Ele guardava tudo, ele era bem-sucedido, e guardava os mandamentos, mas não tinha vida eterna. Tinha algo dentro dele preso que ele segurava. E aquilo incomodava, porque ele viu Jesus, não, eu vou chegar perto dele, bom mestre. Logo Jesus disse, olha, por que me chama de bom? Só um que é Deus. Agora veja, não tinha vida eterna. Então, às vezes, sucesso nem sempre significa que Deus está te abençoando. A pessoa diz, eu saí da igreja e eu prosperei. Mas, que tipo de prosperidade? Como é que você está prosperando? Cuidado com prosperidade da noite para o dia. Às vezes é uma prosperidade mais ilícita. Fazendo, como se diz, trambicagem e algo assim, né?
Então não é um sinal, é que Deus está me abençoando e eu estou lá nas alturas. Não, não quer dizer isso aí. Então, às vezes, sucesso nem sempre significa que Deus está abençoando. Mas vamos segui-lo? Eu vou no 51 para encerrar aqui. Deixa tudo o que ele tinha para ter a vida eterna. Aí estava o dilema, se era capaz de fazê-lo. Esse dilema está diante de cada um de nós. E Jesus realmente pediu a ele para abandonar tudo o que ele tinha e tomar a sua cruz e seguir. E segui-lo, nós conhecemos a história. Ele foi embora triste, porque ele tinha grandes riquezas. Mas eu quero deixar aqui, abandonar tudo. Deixar tudo no altar, né? Quando tudo abandonar no altar. Mas vamos então, ele vem falando aqui da samaritana, e eu vou pegar aqui um sinal do Messias, né? Aí está você. O que foi aquilo? Um sinal do Messias. Quando ele falava com a mulher lá no poço. Observem, é o 109. Prova da sua ressurreição. Ali estava. Eles confundiram aquilo. Eles não compreenderam o que significava aquilo. Aquilo cegou os seus olhos. Seus milagres e coisas cegaram seus olhos. E do mesmo modo é hoje. As mesmas coisas cegaram os olhos da mente carnal. Mente carnal. Porque ela não pode compreender as coisas de Deus. Como que nós lemos a Bíblia, lemos a mensagem, dizemos que é de Deus, tem coisa que não concordamos? A gente ouve essas coisas. Eu encontrei um dizendo assim: olha, se eu tivesse uma filha para casar, eu não deixava ela casar com um rapaz cristão, não. E crendo na mensagem. Ué, porque alguém tropeçou? O profeta diz o quê? Acabe fez uma coisa maligna, casou fora. Vê como é a coisa? Parece que cega a mente, né? Está cega. Ele diz: não pode compreender as coisas de Deus. Está contra Deus, é inimiga de Deus. A mente humana é inimiga de Deus. Então, há muitos crentes que são humanos, mente humana. Tem um humanitismo dentro deles. Você tem que abrir mão do humanitismo. Você está contra Deus. É o profeta que está dizendo. Essa mente carnal, ou crente carnal, é inimizade contra Deus. Que a carne não é amiga de Deus. A carne puxa para o que é errado. O Espírito está dizendo, você não vai, mas a carne está mais forte. Se torna inimiga de Deus. Está contra Deus, é inimiga de Deus, a mente humana é inimiga de Deus. Você tem que tirar a sua própria mente humana e nascer novamente através do Espírito Santo e colocar a mente de Deus em você. Então você poderá crer nestas coisas. Então isso se torna uma realidade. Amém. Quando essa mente humana e a mente de Deus entra em nós, Paulo diz, devemos ter a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo em nós, nós vamos agir diferente. Veja, agora observe então, quando ele estava aqui, as coisas que ele fez, quando ele foi embora, ele disse para a sua igreja, depois da sua ressurreição, ele diz, eis que estarei sempre convosco até o fim do mundo. Seus olhos foram abertos, eles compreenderam aquilo. É a promessa que ele fez, estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedro e os outros, antes daquilo, depois de ser o seu amigo do peito, e ter andado com ele, falando com ele, e Pedro disse, estou tão desanimado, depois dessa morte ali em cima,
Eles o sepultaram. Eu estou tão desanimado, eu acho que eu vou pescar. Olha, depois que aconteceu aquilo na igreja, eu estou tão desanimado, estou tão desanimada. Gente, as provas têm que vir. Não é a primeira coisinha que vir, nós já estamos acompanhando outros, já estamos acompanhando Pedro. Eu vou pescar, não, Pedro, eu vou também. Também estou desanimado. O espírito de desânimo entra. O profeta diz a ver, nós somos um pouquinho preguiçosos. Porque algo vem para nós. Vai ler, vai orar, vai cultuar. Mas às vezes nós desviamos um pouquinho. Aí entra o espírito de desânimo. Olha, mas o outro também, sabe? Ele não foi, também não vou, né? Aí se ele ficar aqui na terra, você vai ficar na terra com ele? É individual a salvação. Venceu o dia, ó. Papai não quer não, mamãe não quer não, ó, tô indo. Filhinho não quer não, ó, mamãe está indo. Então os discípulos estavam por ali e disseram: nós vamos com você. Então foram e apanharam suas redes, desanimados. Uma vez crente, teologia mental. Eles creram uma vez no natural, mas quando apareceu uma pequena prova, tudo foi aos pedaços. Ou mas tão bem que veio por anos e anos, mas agora aconteceu isso. Aí sai um desanimado, desordenado, você vai acompanhar ele. Você desanimou também, entrou no mesmo espírito. Agora aqui eu não tenho intenção de te ferir, mas eu quero te corrigir. Vem? Aquilo simplesmente mostra que quando o homem só tem fé intelectual, dizendo, sim, esta é a palavra de Deus, sim, hoje é um dia, eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se aquilo é tudo que você tem, o primeiro e pequeno desencorajamento que aparecer na sua igreja, você se afastará. Não fica assim, aparece. Você se afastará. Sairá, vem? Você pode ser um amigo dele, mas você não conhece no poder da sua ressurreição. Agora, nunca nenhuma vez, depois do Pentecoste, aquele pregador, Pedro, alguma vez disse tal coisa como aquela. Quando eles se reuniram para matá-lo. Às vezes você diz, olha, mas Pedro negou, né? Pedro desanimou. Mas depois do Pentecoste, depois dele ser cheio do Espírito Santo, você não vê Pedro negando mais. Você vê Pedro desejando, não posso morrer como o meu Senhor. Não me crucifique igualmente ele. Por quê? Não era mais o Pedro. Ele tinha a liderança do Espírito Santo sobre ele. E quando a mente de Cristo está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, é Ele quem lidera. E eles iam pendurá-lo em uma cruz, ele disse, não sou nem mesmo digno de morrer assim. Virem meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque o meu Senhor morreu naquela condição, com a sua cabeça para cima. Sim, nunca ele estava com Cristo, nunca, bem, ele estava com Cristo então, mas depois que Cristo estava em Pedro, eu estou em Jesus, mas Jesus está em mim? Os frutos do Espírito estão em mim? Se Jesus está em mim, a mente de Cristo está em mim, eu tenho que agir diferente. Tem que ser diferente. Pedro estava em Jesus. Ele está dizendo aqui, ele estava com Cristo. Então, mas depois Cristo estava em Pedro, Pedro estava na liderança então,
E depois que o Espírito Santo chegou, então o Espírito Santo liderava. Enquanto é o homem liderando, a coisa pode ir de mal a pior. Mas quando é ele, né? Quem cantou o hino? A irmã Eloá, né? Jesus mandou, Deus mandou, vai. Já tem um mar vermelho, vai, estou mandando. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho em tua mão? Uma vara, então fere as águas. Deus mandou, pode fechar o olho e ir. Pedro estava em segundo plano. Então o Espírito Santo o conduziu. Agora, se você tem bom raciocínio, você assentará e tentará argumentar a Bíblia. Raciocinar. Como poderia ele ressuscitar dos mortos? Como podem estes milagres e coisas acontecerem hoje, neste grande estado de civilização e ciência em que vivemos, tentando argumentar aquilo? Você está simplesmente se afastando de Deus. Se afastando de Deus o tempo todo. Você nunca o conhecerá através do raciocínio. Deus não é conhecido pela razão. A pessoa se enche de razão. A razão não é de Deus. Razão, mas eu tenho razão. Abre a mão de razão, abandona a razão. Ajuda-me, Senhor, a abandonar aquilo que está me estorvando. A doce pomba descer sobre a minha alma. Temos tudo para receber o Espírito Santo, não temos? A obediência, coisinha pequena, obediência, nos dá direito ao sinal. Deus é conhecido pela fé. Você aceita, você crê, você não pode fazer isso até que algo aconteça em você. Então o Espírito Santo entra e você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é no coração, né? Não é que nessa cachola, não, que é problemática, né? É uma batalha o dia todo, é um corre-corre, é o trabalho e é os problemas, né? É meio difícil ficar a mente aqui, né? De Cristo. Mas lá na alma, quando a mente de Cristo está lá, quando Ele está lá dentro, é Ele que vai lhe conduzir. A mente de Cristo. Eu parei no parágrafo. Já ia terminar já no último aqui, mas ainda tem uns aqui, tá? Então Deus não é conhecido pela fé. Observe, eles pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Bastante desencorajados. Na manhã seguinte, cedo, no culto do nascer do sol, eles olharam através da margem e ali estava Jesus. Mas eles não reconheceram. Esta é a parte triste. Eles não reconheceram. Estavam desanimados, desequilibrados. Viram Jesus e não conheceram Jesus. É uma parte triste quando nós não reconhecemos nós mesmos. Profeta, nós temos que examinar nós primeiro. O meu espírito. Ter discernimento do meu espírito, para que eu possa discernir o espírito de outros. Então, é uma parte triste quando nós não reconhecemos. Certa noite, o velho barquinho estava quase para afundar, lá no mar, na tempestade. E ali veio o amado Senhor andando na direção deles. E eles disseram: vai embora.
é um fantasma, é assustador, é difícil a mensagem, é assustadora. As irmãs têm que vestir longo? Não, sentar e cobrir o joelho, 4 palmos, 5 palmos assim, né? Os irmãos vestem decentemente, bermuda, shortinhos, não, roupas de homem. Bermuda não é roupa de homem, descrente, cristão não. Bota 2 palmos de pano mais para baixo do joelho, pronto, qual o problema? Abandonar tudo, agradar a Deus. Paulo disse, eu não temo nem meia morte, mas eu temo desagradar a Deus, desagradar o Criador, o doador de vida, que Ele já nos deu a vida. Essa vida é passageira, vida é eterna, eternidade não tem fim. O que me falta? Abandonar tudo. Veja, em direção deles, e eles disseram, vai embora, é um fantasma, é assustador, não queremos ter nada a ver com isto. A única coisa que podia ajudá-los estava próximo deles, e eles estavam com medo daquilo. Às vezes a coisa que pode nos ajudar está próximo de nós estamos com medo. E deixe-me dizer isso para vocês hoje, que nunca receberam o Espírito Santo. Pessoas que nunca receberam o Espírito Santo vão agir diferente. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo. E a caminhada está mostrando? E os frutos estão mostrando? Eu falei em língua. Tudo bem. Se Deus diz, o salmista diz lá que Deus dá os dons até para rebelde, se o Espírito Santo visitou a igreja e você tem o dom, você fala em línguas. Mas o Espírito Santo é vida vivida. É evidência do Espírito Santo, não é falar em língua, é vida vivida. Mas o que é vida vivida? Viver para os outros. É lá na rua que estão te vendo, não é aqui na igreja, todo mundo bonitinho, calçadinho, vestidinho, né? É lá na rua. Irmãos, eu sei, na esfera da igreja, nós temos muita zombaria, temos muitos que fingem ter o Espírito Santo, sendo que eles não têm, isso é certo. Do mesmo modo, você tem na sua esfera também, alegam ser membros de igreja e não são, isso é certo. Então, onde existe pró, existe contras. Lembre-se disso, onde há o negativo, há um positivo. Onde existe um dólar falso, existe o verdadeiro. Onde há alguém zombando e fingindo ter o Espírito Santo, existe o genuíno santo, o genuíno Espírito Santo. Lembre-se disso. Até no Espírito Santo tem o genuíno. Genuíno Espírito Santo é de Deus. Deus é santo. A própria coisa que te ajudará, a própria coisa que te libertará, a coisa que vai te tirar da casa de prisão dos seus hábitos, às vezes você está abandonando. Como nós podemos aprender se nós não vamos ouvir? Já sei tudo. Não. Só vai parar de aprender no dia que eu estava lá numa clínica, lá tinha um cidadão que disse que ele vai tirar sangue, ele desmaia. Então ele não tira sangue, fazer exame, ele não faz exame. Eu vou tomando meus remédios, porque no dia que o mestre lá quiser apertar a senha, chegou o teu dia, não tem jeito. Então eu não vou fazer exame. Briga com a família para não fazer, já é bem idoso ele. Então, porque eu vou tirar o sangue, eu desmaio lá e dá aquele problema todo, então eu não vou. Quando chegar a hora que a minha senha chegou ao final, chegou a senha hoje, é minha, então eu vou ter que ir, né?
mas estava daquele jeito, não tinha aparência cristã, não. Quando você tem uma aparência cristã, você pode não desejar a morte. Ninguém tem que desejar morrer. Não temos que andar ansiosos. Deus te deu vida. E Ele sabe qual é o dia. Ah, eu quero morrer. Não, que é nada? Na hora que dá uma dor de cabeça, está atrás de comprimido para tomar já. Então você não quer morrer. Deixa a cabeça explodir. Agora eu conheço um que ele diz bem assim, olha, ele deitava em cima de um banco, bem assim, ficava lá. Sabia que ele não estava bem. Já falei pro meu coraçãozinho. Na hora que ele quiser descansar, ele pode descansar. Ele disse que não ia ver um filho dele crescer. Já enterrou uns 3 filhos já, né? Tem quase 100 anos ele. Está vivendo. Internaram ele uma vez, quando ele se espantou, onde é que eu estou? Você está no hospital. Ora, pois, me tiraram da mão de Jesus para trazer para a mão do homem. Mas ele fala com convicção, entendendo? Tem gente que crê. Tem gente que dá vida pela mensagem, pela palavra. Isso é crer. Ele disse mesmo, não. Ele disse, eu passo de 5, 6 anos sem tomar um comprimido. Só vai quando adoece mesmo, que fica prostrado, os filhos levam. Mas quando ele se esperta da anestesia lá, de alguma coisa, do remédio, onde é que eu estou? Está no hospital. Ora, me tira da mão de Jesus para trazer para a mão dos homens. Então, é a própria coisa que te ajustará, é a própria coisa que te libertará, a coisa que vai te tirar da casa de prisão dos seus hábitos, vai te tirar da casa de prisão do medo e contrariedade, a coisa que te afastará do câncer e te fará uma criatura viva novamente, a coisa que te ressuscitará nos últimos dias está perto de você e você está com medo dela. Não tenha medo. Sou eu. Ele disse, não temas, sou eu. Mas eles estavam com medo daquilo, com medo de tomar a sua palavra para aquilo. Ele disse, não temas, sou eu. E às vezes nós ficamos com medo de tomar a palavra. O profeta diz, nós temos medo de ser cheios do Espírito Santo. O marido tem medo que a esposa seja cheia do Espírito Santo. Leia a mensagem. Série de adoção, você vai encontrar. A mulher tem medo que o marido seja cheio do Espírito Santo, que ele vai agir diferente. Se uma atmosfera do Espírito Santo já afasta alguém da tua casa, mas você ser cheio do Espírito. Vai ficar sozinho, viu? Mas Deus disse para Abraão, olha, quer ser abençoado? Fuja da sua parentela. Mas é meu pai, mas é incrédulo. Mas é minha mãe, mas é incrédulo. É meu irmão, mas é incrédulo. Então, a própria atmosfera da casa, às vezes inibe aquelas pessoas ir nas casas da gente. Mas quando você está muito misturado com a coisa, olha, tem algo errado. Porque a luz não pode misturar com as trevas. Com isso, não vai dizer que você não é parente, que você não vai comer um dia junto, mas toda coisinha misturadas, com festinhas, com músicas, com nudismo. Gente, a pior miséria, desgraça que tem é o nudismo. Adultérios, cobiças, não respeita, fala palavrão diante de crianças, de jovens, de idosos, não tem ensinamento, não tem temor, ou não tem pudor. Pudor é vergonha. Quem não tem pudor, quem não tem vergonha. Quando alguém diz, opa, você não tem pudor não, está chamando, opa, você não tem vergonha? Porque para eles está tudo bom, está normal, é o mundo deles. Isso aqui para eles é heresia para eles. E Jesus lhe perguntou, e tinha algum peixe? Eles disseram, não, disseram, trabalharemos a noite toda, e chegaremos na praia, e encontraram peixe assado, pronto para ele. E souberam que através daquele milagre, que era ele. Mas 2
enquanto estava a caminho de Emaús, ouço atentamente agora, enquanto concluímos, no caminho de Emaús, certo dia depois da ressurreição havia dois, um é Cleófas e o seu amigo. Uma linda manhã de sábado, como está a primeira linda Páscoa. Concluiremos agora. Observe, a palavra se prepare. Enquanto estavam celebrando a primeira Páscoa, abatidos, desanimados por causa da decepção que o abateu. Pode haver homens, mulheres aqui, hoje, que estejam celebrando essa Páscoa por causa de alguma decepção, algo acontecendo. Mas simplesmente lembre, o Senhor Jesus está fora da sepultura hoje. Ele está vivendo no meio do povo. Ele não está lá na sepultura mais. Ele ressuscitou. Ele é a prova da ressurreição. E porque ele vive, nós cremos no amanhã. Haverá uma ressurreição? Como? Não sei, haverá. Porque há uma tumba aberta, testificando que outras se abrirão. Então não tenha medo. Pessoas que têm medo de ser crente. Medo de ser crente. Não dá, como pode? Qual é o problema? Qual é o medo? Não tem medo de ser incrédulo, não. Podia ter medo, né? Lá na festa sai bala, lá sai tiros, né? E lá é tanta confusão. Uai, aí não tem medo de ir lá, não. Tem medo de Jesus, né? A palavra está pertinho e você está abandonando o que pode te ajudar. Vê como é que é a coisa? Eu não vou na igreja que o pastor pregou forte, foi para mim. Mas vai lá no outro canto lá que alguém dá até uns empurrão nele lá, né? Aí ele volta de novo. Estados de espírito. Agora nós cremos que se nós temos a mente de Cristo em nós, se nós temos o Espírito Santo em nós, Ele nos guiará. E se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Estaria em outros lugares. Quem está procurando um lugar melhor, uma multidão, tem crente que é de multidão. Tem crente que fica na igreja até o primeiro problema acontecer. Sai uma família, a outra sai. Não tem segurança. Olha, eu vou pescar, aí eu vou contigo. Ué, o problema é seu, Pedro, eu vou ficar aqui. Jesus disse que ele ia ressuscitar. Mas não, seguiram a Pedro. Não tem segurança, você tem que ter segurança daquilo que você crê. Porque se você ficar olhando aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquele pastor, viver na sombra dele, é um grande homem, um grande irmão, se ele escorregar, você vai junto com ele. Então sempre eu digo, anda na luz que Deus te deu, Deus te deu revelação de que é a palavra. Ou ali está tudo errado. Sabe quem está errado? É você que está dizendo que lá está errado. Os seus olhos estão cheios de erro. Foi o que o velho pescador falou para a criança. Tudo que eu vejo é Deus. Por onde eu olho, eu vejo Deus. Ao decorrer dos anos, eu só vejo Deus. Porque Deus estava nele. Então, ele poderia ver Deus. Já viu o incrédulo pode ver Deus? A menos que Deus venha e revele para ele na hora. Como aquele homem incrédulo, esposa crente, já tinha ouvido tanto. E eles foram caçar, certo dia, juntamente com o pastor. E de repente ele viu o sol se pondo. Olha aí. E as lágrimas começaram a rolar em seus olhos, descer sobre a sua bochecha. O pregador olhou para ele e logo quis pegar uma carona. Foi a minha mensagem que mexeu com você, irmão fulano? Tudo bem, sua mensagem é boa. Mas eu olhei para o sol e o sol ali estava se pondo. Aí era Deus trabalhando, mostrando que existia um Deus.
Mas por que assim? Eu já sou um homem velho, eu não tenho boa visão, eles tinham ido caçar, tinha sido bem sucedido, eu vinha com carro de caça pendurado sobre eles, e eu estou vendo um sol se pondo, e o meu sol também está se pondo, porque estava mostrando a idade dele. Veja, a natureza evangelizando aquele homem que era incrédulo, e ele aceitou. Lê a mensagem, porta na porta, você vai encontrar Mombrana contando isso aí. Então é Deus. Não precisa de muitos sermões, de muitos gritos. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Nós ouvimos muito sobre o programa de rádio. Agora, testemunho de pessoas que ouviam o programa e aceitavam, e ficava ali um ano esperando, e quando o evangelista chegava, as pessoas estavam vivendo a mensagem. Já tinha mudado suas roupagens, que é o primeiro passo, irmão. Primeiro passo da convenção é mudança, converter é mudar. Eu ainda era, quando a mensagem chegou, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu me batizei com 13. Tinha um irmão lá, saudoso, o Oswaldo, ele parava qualquer serviço, com muitos outros dando testemunho, para ouvir programa de rádio. O maior evangelista dessa nação. E hoje, por que não é? Não, Deus estava colhendo a sua semente. Hoje nós estamos já no final da coisa. Estamos no final da safra, é um pouquinho ali, você passa aí 1, 2 anos para batizar uma pessoa. Até filho de crente está difícil para batizar. Dirá ganhar lá no mundo. Mas nem por isso não vai parar de dar testemunho. Porque ainda não entrou o último. Ou está faltando a perfeição, né? Nós não sabemos quem é e quando é. Importante, nós já estamos dentro, aguardando esse dia, não é verdade? Esse é o mais importante para nós. Então, examine-se o homem a si mesmo. Quando fala do homem, está falando de você, irmã, para se examinar a si mesma, para comer do pão e do vinho. Se há alguma coisa que impede, ora a Deus, está mandando examinar. Examinar é você orar, buscar sua consciência, o que você fez, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema. Conta para Jesus, conta para Deus agora, coloca diante dele, me ajuda a abandonar isto. Eu preciso de força. A oração, ela muda as coisas. Você tem que crer. Não é aquela oraçãozinha, Deus, Senhor, eu estou querendo abandonar, mas quando chegar ali fora já está comprando de novo. Eu conheci pessoas que foram batizar, irmão, a primeira coisa que ela fez, pegou o estojo de maquiagem dela, cavou um buraco e enterrou lá. Caríssimo. Mas aquela que diz, não, eu vou acabar de usar aqui, eu não vou comprar mais, recebeu nada não. Porque quando recebe é diferente. A mudança é instantânea. Agora, o profeta vem dar um alívio para a mensagem de Esmirna. O profeta diz assim, às vezes o filho de Deus leva muito tempo para reconhecer que é um filho de Deus. Mas quando ele reconhece que ele é um filho de Deus, tem demônio do inferno que vai fazer ele voltar atrás e pegar de novo o que ele largou. Às vezes você está sendo esmurrado, e às vezes não leva a coisa muito a sério. Tem vezes que a gente não leva as coisas a sério, né, irmão? Mas quando você leva a Deus, ninguém já provou vocês na Bíblia que Deus tirou a brincadeira com o profeta. E que Deus brincou com Pedro, e brincou com Silano, não, sabe, não estou brincando, minha palavra não é essa aí não, voltar atrás, não. Quando Deus fala, é aquilo e pronto. Mas um dia ele voltou atrás. Por que ele voltou? Por causa da oração. Um homem justo clamou a Deus e disse, Senhor, eu tenho vivido piamente na tua presença. Aquela oração foi lá no coração do Altíssimo, e ele disse, Isaías, volta lá e diga a Ezequias, né, que eu acrescentarei 15 anos de vida para ele. Que oração! Chegar diante de Deus, olha, bota tua casa em ordem que tu vai morrer. Profeta dando esse anúncio, esse recado de Deus, ele somente chorou ali. A Bíblia diz que amargamente,
E aquela oração mudou o plano de Deus. Então Deus é Deus. Se você deseja de alma, de coração, verdadeiramente a tua oração vai ser respondida. Mas nós temos que chegar com confiança. Não deixar a mente carnal começar a bombardear agora. Mas você fez isso, você fez isso, fez isso. Não, fiz mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo me limpa e purifica de todo pecado. Você tem que crer que está debaixo do sangue. Porque quem é que não tem erro? Quem é que não escorrega? Quem é que não olha numa coisa indevida? Quem é que não tem um pensamento errado? Mas crê que aquilo não passa para Deus. Que através do sangue Ele nos enxerga. Se a Bíblia diz que a noiva não tem pecado, está falando da alma dela, da alma desse cristão. Mas nós pecamos nesse corpo. Nós erramos. Que o verdadeiro pecado é a incredulidade. E alguém só faz algo errado lá, se ele bebe, se ele fuma, se ele mente, se ele rouba, se ele prostitui, porque ele é incrédulo. Que a Bíblia diz para não fazer. Então é pecado porque ele está fazendo a coisa errada. Então pecado é incredulidade. Agora nós não temos a incredulidade da palavra, nós aceitamos. E porque nós aceitamos, a Bíblia diz, se tu andar na luz, que é a luz? A palavra de Deus é luz, é lâmpada aos nossos pés. Se andar na luz, como Ele na luz está, ter comunhão. Não é ser, não, ter comunhão, se cultuar, congregar, participar do pão, do vinho, para ter parte com Deus. Ter comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos limpa, purifica de todo pecado. Mas às vezes não podemos ter comunhão com quem crê na mesma coisa. Às vezes não temos alegria, não temos prazer. Você tem que ter prazer de lavar o pé do irmão, prazer de lavar o pé da irmã, prazer de conversar com o irmão, com a irmã. Por quê? Às vezes lá na rodinha de incrédulos, fedorenta, a cigarro e a cachaça, você até ri lá junto com ele lá. Para coisas indevidas, piadas indevidas. Mas às vezes com o irmão é aquela tristeza, né? Por quê? Fica o porquê, né? Uma interrogação, né? Por quê? Tem alguma coisa errada? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não se esqueça da mensagem, o sinal. O profeta sabe isso, que aquele que é inimigo das nossas almas, ele não quer isso aqui. Porque a missão dele não é paz, mano. Lê a Bíblia, deixa descer na alma. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Então vamos à nossa parte da ceia. Vamos ler então, né? Você veio para tomar o seu dever. Possuindo todas as coisas, parágrafo 137. Está você lutando para ser um cristão, irmão? Está você lutando para ser um cristão, meu irmão? É um dever tomar a ceia, tomar do pão, do vinho e lavar os pés dos santos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. E em seguida, São João 13, verso 4 e 5, do verso 12 ao 17. Leitura da ceia, é bom vocês deixar marcadinho já. Só pegou ali e já virou, né? Se não encontrou, simplesmente ouçam. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice,
Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e bebam desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Às vezes está forte no corpo, né? Mas está fraco no espírito, está enfermo, está doente, não consegue se aproximar do culto, né? Ceia. Às vezes não é isso que ele está falando. Às vezes é melhor você estar enfermo no corpo do que enfermo na alma e no espírito. O profeta disse: se fosse a mim escolher sobre a cegueira espiritual e a física, eu diria a cegueira física e não a espiritual. São João 13. Levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estavam cingidos. Verso 12. Depois que lhe lavou os pés, ele tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façai-vos também. Na verdade, eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Podeis assentar.
faz oração, consagrando a porção que você vai tomar nesta noite. Bondoso e eterno Deus, mais uma vez nós inclinamos nossas cabeças, ó Pai. Neste momento, olhando para o Calvário, pelo sacrifício, Deus, que vai muito além do nosso entendimento. O sofrimento que Jesus passou ali, a vergonha, a dor. Os homens fazem filmes, mas é muito, muito mais. Eram soldados nervosos, irados, possuídos por espíritos errados. E o Senhor sofreu ali, derramando seu precioso sangue, ó Deus, para nos libertar, Senhor, das garras do pecado, pagando um preço da nossa salvação, da nossa passagem para a eternidade, Senhor. Nós agradecemos pela vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pela escolha, pela eleição de sermos filhos de Deus. Nós somos gratos, Senhor, por isso estamos nesta noite, para tomar do pão e do vinho em comemoração à morte do Senhor até que venha. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar e santificar o pão para nós. Também, Senhor, aqui está o vinho, o mais puro que nós possamos encontrar. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus, abençoar, santificar a porção. E cada irmão nesta noite, ao passar por aqui, ó Deus, pela fila da ceia, tomar do pão e do vinho, que isso venha dar força na alma, força no espírito, ó Deus. Ajuda cada um que nesta hora está te buscando e orando, desejando ser melhores cristãos, desejando ser melhores filhos, ó Pai, diante do Senhor. Desejando dar melhores testemunhos, ajuda a abandonar aquilo que estorva nós chegar até a tua casa. Aquilo que estorva tem uma audiência completa com o Senhor. Ainda estamos aqui um pouco, em um corpo de prova, mas eu creio que está olhando para cada um de nós nesta hora, para dentro de nós, daquilo que almejamos, daquilo que desejamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar e santificar a porção para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar pelas praias da Galileia, vem Jesus. Pelas praias Galileia, vem Jesus. Pelas praias Galileia, vem Jesus.
isto é o meu corpo, que é partido por vós.
mais essa vitória que Ele tem nos dado. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por essa vitória, mas essa batalha, Senhor, essas dificuldades, essas aflições, mas graças ao Senhor Jesus Cristo recebemos a vitória. Senhor, zeramos a nossa quilometragem. Que o Senhor ajude a cada irmão no decorrer da semana, em seus trabalhos, em seus postos de dever. Livra-os de todo mal e nos guarde, Senhor, para a hora da tua aparição, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos